O Vermelho e o Negro é um romance histórico-psicológico em 2 volumes do escritor francês Stendhal, nascido a 23 de janeiro de 1783 em Grenoble, na França, e faleceu a 23 de março de 1842, em Paris. O seu corpo foi sepultado no cemitério de Montmartre. Recebeu um prémio de Ordem Nacional da Legião da Honra, e o seu género literário era o romance. O Vermelho e o Negro tem como subtítulo Crónica do século XIX e foi publicado em 1830. É citado como o primeiro romance realista, embora convicto de uma sensibilidade romântica, é diferenciado da literatura realista em geral. O autor preferiu aprofundar os processos psicológicos, levando a um extremo foco do narrador onisciente. Ao longo da obra, vemos que há uma relação entre talento, trabalho duro, engano e hipocrisia, e retrata a história de um jovem que queria muito subir na vida. Em 1954, esta obra foi premiada como um dos 10 maiores romances de todos os tempos. O título desta obra é motivo de diversas controvérsias, pois as pessoas nunca souberam o motivo pelo qual foi atribuído e o seu significado. Então as pessoas decidiram começar a criar teorias. A primeira dizia que o negro estava associado à cor da batina do herói e o vermelho ao sangue da guerra. A segunda teoria, que na minha perspectiva acho que faz mais sentido porque está indiretamente relacionada com a obra, diz-nos que o vermelho é relativo à antiga cor da farda dos militares franceses e o negro à cor da batina dos padres. Isto está relacionado porque, para subir na vida, a personagem principal tem que optar por 2 caminhos, ou vida religiosa ou vida militar, e passa por um pequeno dilema. Vemos isso numa passagem que diz: revela-se nobre e tem ascensão rápida e garantida na hierarquia religiosa, ou continuar mundano sob as mesmas circunstâncias na vida militar. Agora sim, iremos aprofundar a análise da obra. O Vermelho e o Negro é uma história de um jovem chamado Julien Solesmes. Ele era bastante ambicioso, era filho de um carpinteiro e vivia numa aldeia fictícia de Verrières. Este romance é composto por 2 partes. Na primeira, ele é tutor dos filhos do Sr. Renal e depois vai para um cemitério. Na segunda parte, vai para Paris e torna-se secretário do Marquês de La Mole. Ao longo da história tentaremos entender o porquê de diversas ações de Julien, principalmente as que se referem ao crime e à punição. Tentaremos também entender o seu desejo de querer tanto ter liberdade de fazer a sua própria fortuna e de querer ser um homem brilhante. Todo este dever e ambição fazem com que Julien elabore um plano este que irá ser interrompido pelo crime e autopunição. A história realmente começa quando Julien vai para a casa do Sr. Renal e conhece a Sra. Renal. Ela apaixona-se verdadeiramente por ele e têm um caso, até que esta acaba por pedi-lo em casamento e este não aceita. Este caso de adultério vai acabar por ser revelado pela camareira. Durante este tempo que Julien está com esta família, ele vai conhecer a hipocrisia e o desprezo. Para além disso, vai conhecer lucro, luxo e condecorações, tudo coisas que ele desejava, mas não a qualquer preço. Durante este tempo, ele também irá para um seminário. Mais tarde, Julien vai para Paris e torna-se secretário do Marquês de La Mole. Aí, ele começa a construir a sua grande fortuna e a tentar tornar-se a pessoa brilhante que ele tanto sonhou. Ele irá a jantares de família onde se vai notar uma grande à vontade nele. E, durante este período, ele vai se apaixonar pela filha do Marquês, chamada Mathilde de La Mole. Estes 2 têm um caso e ela acaba por engravidar. Aí, eles irão ter que contar tudo ao Marquês. Este aceita o seu relacionamento e o filho que eles irão ter e, inclusive, o casamento, se eles assim o desejarem. Pois ele tinha uma grande admiração e respeito para com Julien. Mais tarde, o Marquês recebe uma carta da Sra. Renal a dizer que Julien tinha tido um caso com ele e que abusava das mulheres. Julien, ao saber disto, não fica nada satisfeito e decide regressar a Verrières. Desloca-se à igreja onde se encontra a Sra. Renal e dispara contra ela. Visto que era num lugar público, pessoas testemunharam e ele foi preso. Na prisão, ele declara ao juiz: mereço a morte e a espero. Ele pensava assim porque ele tinha uma máxima na sua cabeça que dizia: quis matar, devo morrer. Ele age segundo isto e diz que a única coisa de que ele verdadeiramente tem vergonha é de nunca ter triunfado. Julien é punido pela transgressão da lei do direito positivo, que era uma lei com a qual ele não concordava. Durante este tempo, Julien, mais tarde, recebe na prisão o carcereiro, que diz que Sra. Renal não morreu.
Este acalmou-se por uns momentos e relembrou o momento do crime. Vemos isto numa passagem onde ele diz: como seria feliz em dizer-lhe todo o horror que sinto do meu crime. Apenas estas palavras: considero-me justamente condenado e bastariam apenas 2 ou 3 mil libras de renda para viver feliz em Vergy com ela. Aqui, para além de relembrar o momento, ele mostra-se verdadeiramente arrependido por tudo o que ele fez. Julián foi condenada à morte por burgueses provincianos que tinham a ideia de desencorajar pessoas que pertenciam a uma classe social inferior à deles. Antes de sua morte, Julián revê a Sra. Renal e choram juntos. Ela esclarece o motivo pelo qual escreveu a carta. Carta é esta onde ela conta o adultério cometido entre ela e Julián e também que ele abusava das mulheres. E também, durante toda esta conversa, a Sra. Renal diz a Julián que o perdoa por tudo o que aconteceu. Apesar disso, Julián continua a culpar-se e diz que aceita o seu destino. O confessor comparece à prisão e pede a Julián que solicite o indulto. A resposta é que nada lhe restará caso se despreze a si mesmo. Vemos isso numa passagem onde diz: fui ambicioso e não quero absolutamente circular-me por isso. Agi então segundo as conveniências do tempo. Agora vivo só do dia de hoje. Na prisão, visto que Julián teve muito tempo lá, ele começou a filosofar, segundo os filósofos da sua época, principalmente Kant. Passados uns dias, Julián morre e assim termina a obra. Esta história tem uma grande lição de moral. É verdade que nós devíamos seguir os nossos sonhos, mas não a qualquer custo e de uma forma tão obcecada como Julián. Gostaria imenso que a obra tivesse terminado com um final feliz, porque visto que a vítima o perdoou, Julián também o deveria ter feito a si próprio. Mas isso não aconteceu.